Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 14. Nós, esse mês, de forma geral, temos tratado do tema aconselhamento, aconselhamento bíblico. É uma escola, talvez possamos chamar assim, teológica, né, que tem tido muito destaque nesses últimos anos. No entanto, é algo antigo, é algo bíblico. É algo que eu lembro que desde a minha juventude estava envolvido com aconselhamento, Cantinho da Paz, tinha uma barraca para aconselhamento, tinha o evangelismo, tinha a parte de louvor, tinha teatro, né? Eu lembro que às vezes eu ficava no louvor, às vezes eu ficava no aconselhamento. Então todo crente pode aconselhar, isso não é novo. Mas, de certa forma, há uma ênfase na igreja, há cursos, há pós-graduações, há um incentivo que é bom. É muito bom, mas não é algo novo, não. A gente pode crescer mais sobre isso. Então, a gente tem tentado crescer e aprender, aperfeiçoar como igreja nessa área também. Então, esse texto, né, a partir desse texto, que é um conselho de Deus, a Bíblia é o conselho de Deus, maravilhoso conselheiro, e aqui o apóstolo Paulo trazendo conselhos à igreja de Corinto, que são para nós também, porque são inspirados, é palavra de Deus. E a partir daqui e outros textos da Bíblia, eu vou estar trabalhando um pouquinho essa questão do aconselhamento aqui dentro, a partir desse texto, que é o conselho de Deus também. Eu coloquei o tema, estamos sempre recebendo conselho. Estamos sempre recebendo conselho. Já prestaram atenção nisso? A vida inteira. Desde que nascemos, na internet, na televisão, num filme, num comentário, numa sala de aula, é o tempo todo a gente recebendo conselho. Mas de quem é a voz que está por trás? Devemos ouvir a voz de Deus, devemos discernir qual o conselho que tem ficado no nosso coração e que nós temos obedecido. Paulo aqui exortava, aconselhava os coríntios. Então vamos ler esse texto pensando já nisso, versos de 1 a 14. Farei a leitura e peço que os irmãos... Vamos ler juntos, de forma alternada. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os versos pares até o 14. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos tempos, do fim dos séculos têm chegado. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, tudo que está aqui, Senhor, foi escrito para nosso exemplo, para que nós não caiamos nos mesmos pecados que Israel caiu no deserto. Abençoa-nos nessa noite, fortalece-nos em Ti, que possamos ouvir o conselho de Deus, não o conselho do mundo. Os versos de 1 a 4, eu coloquei um subtema: beberam da mesma fonte, Cristo. Eles beberam da mesma fonte. Mesmo no deserto, Cristo estava ali com eles, simbolizado na rocha. Os profetas, os apóstolos vão falar e vão identificar que Cristo estava com eles, os seguindo ali no deserto. A rocha era Cristo, era um tipo de Cristo. E eles beberam da mesma fonte. A rocha jorrou água no deserto. Cristo foi ferido, assim como Moisés feriu aquela rocha pela fé. E Cristo foi ferido. E as águas, tipificam o Espírito Santo. Ali no deserto era um momento de sede, um momento de desespero. Eles estavam duvidando de Deus, duvidando de Moisés. Mas Deus fez um milagre, a rocha brota água e tipifica Cristo, que foi ferido ali por nós, mas o Espírito foi derramado, deu-nos de beber. Nós hoje bebemos das suas águas, do seu Espírito Santo, não mais temos sede. Eles beberam da mesma fonte. Verso 1 a 4, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Interessante que às vezes algumas pessoas dizem, é melhor ficar ignorante nas coisas de Deus. Eu já ouvi muita gente dizer assim, é melhor não saber a vontade de Deus. Não é verdade. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, Deus não quer que sejamos ignorantes. Ele escreveu na palavra para que nós conheçamos o conselho de Deus e não cometamos os mesmos erros do passado que o povo de Deus cometeu. O apóstolo diz que nossos pais, os israelitas, estiveram todos sob a nuvem, Havia uma nuvem que acompanhava, era a presença de Deus. O Deus que nunca abandonou o seu povo, nem mesmo no deserto. A nuvem, a coluna de fogo, aqui ele cita a nuvem, essa maravilha do conselho de Deus, Deus sempre aconselhando, Deus sempre presente. E assim foi, antes mesmo da queda, o conselho de Deus, Deus falava com Adão e Eva todos os dias. Mesmo depois da queda, Deus não desiste do seu plano e aconselha o Pentateuco inteiro. A Bíblia inteira, os profetas, o conselho de Deus, Deus nunca desistiu, e nem mesmo no deserto, a nuvem, eles eram batizados na nuvem, estavam debaixo da nuvem. Essa questão do batismo é porque o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre o batismo cristão. Nós todos somos batizados em Cristo, e ele faz essa comparação com o batismo na nuvem e no mar. Isso tipifica a vida cristã. Também o batismo da morte para a vida, seguindo o líder Moisés. Há uma referência aqui que o próprio texto faz. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, o verso 2, com respeito a Moisés. Cristo é maior do que Moisés, somos batizados em Cristo. Verso 3, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Diz ainda o texto, um pouco mais na sequência, que apesar deles terem sido batizados na nuvem, apesar deles terem passaram pelo mar vermelho, que tem essa simbologia com batismo, a passagem, as águas do mar,
a saída lá da morte para a vida, do Egito para a nova terra, da vida nova, ou melhor, dos nossos pecados para a vida nova. Tipifica também essa passagem pelo mar. Eles foram batizados pelo mar, com a comparação ao batismo cristão. Então, apesar disso, Deus não se agradou da maioria deles. E aqui está uma grande advertência. Porque era como eles achavam que era garantia para eles. Nós somos israelitas. Deus nos tirou do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, a nuvem está sempre ali. Mas não era garantia da salvação. Não posso nem dizer assim, não é porque eles havia os eleitos, mas era como se fosse uma falsa segurança, como se eles dissessem, está tudo bem, e não estava. E não estava. Maioria deles caíram no deserto, morreram no deserto, por essa falsa segurança. Era como se eles dissessem, nós já vimos, nós passamos pelo mar, a nuvem está aí, então está tudo bem para nós, Deus é do nosso lado, nós podemos viver de qualquer forma. Não. Essa é uma advertência desse texto. Nós não podemos, né? Nós sabemos que somos eleitos antes da fundação do mundo, que o Senhor nos ama, mas nós não podemos cair no engano de dizer, está tudo bem, está tudo bem, eu não devo me esforçar, eu não devo ser fiel, não, eu vou ser salvo de todo jeito. Não, eles caíram no deserto. Eles caíram no deserto. Deus não se agradou da maioria deles, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo eleitos. Eles podem até ter sido salvos, acredito que sim, mas morreram no deserto. Poucos chegaram na terra prometida. Josué e Caleb e os de 20 anos para baixo. Que tragédia, por rebeldia, por rebelião, por achar que estava tudo bem, por murmuração a Deus. Aí Paulo fala aos coríntios, para exortação, não caiam no mesmo erro. Eles, crentes de Coríntio, haviam sido batizados em Cristo, experimentaram algo da parte de Deus. No entanto, eles teriam que ser zelosos. Não era garantia que Deus estaria se agradando deles. Aí qual era a questão de Corinto? Era parecida com o deserto. Eles estavam felizes porque participavam da Santa Ceia. Aí Paulo está dizendo, não confie nisso não. Vocês não estão sendo zelosos, vocês estão participando da Santa Ceia, às vezes da forma errada. São batizados, têm os sacramentos, mas não têm zelo por Deus, não adianta muita coisa não. Essa era a exortação, não se engane com as aparências, que está tudo bem, eu tomo ceia, está tudo bem, eu venho todo domingo para a igreja, mas não é bem assim, é a intimidade, é a vida cristã, é a adoração, é a obediência, é amar a Deus sobre todas as coisas, é viver para a glória de Deus cada instante. Não se engane porque tomou a Santa Ceia. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. Eles haviam sido batizados, eles experimentaram algo da parte de Deus, é verdade, mas não eram zelosos. Não era garantia que Deus estava se agradando deles, apesar das bênçãos que eles estavam provando algumas vezes. Paulo aqui também os exorta a não buscarem falso consolo, né? Aconselhamento, consolo. Pelo fato de participarem da Santa Ceia, estariam agradando a Deus. Era um falso consolo. Era colocando... ao invés de colocar em Cristo na obediência, estava colocando nos sacramentos, que são maravilhosos, que são mandamentos de Deus, mas se feitos da forma errada, é um falso consolo. Isso é muito sério. E Paulo aqui os exortava. Eles também comeram de um só manjar, lá no deserto, né? Um manjar que caía, a provisão de Deus, todo dia. Eles provaram as bênçãos de Deus, maná no deserto, manjar espiritual, beberam da mesma fonte, que está lá em Êxodo 17:6. Moisés feriu a rocha e brotou água para o povo israelita sedento. No entanto, Paulo fala nesse texto, ele cita esses acontecimentos que
que aqui estão narrados outra vez, mas ele mostra que era algo sobrenatural do Espírito. Não é que o maná tinha algo em si próprio. Não, era um maná, era um alimento. A água era água. Mas era mais do que isso, era a ação de um Deus. Era algo sobrenatural, era o Deus ali no meio do seu povo. Mesma forma que a Santa Ceia. Não é, o pão é pão, o cálice é cálice, mas é algo espiritual, é o significado, é Cristo sacrificado por nós, de fato e de verdade. Eles beberam da mesma fonte e comeram do mesmo manjar espiritual. Interessante, eu fiz aqui alguma comparação, né? Eles beberam da mesma fonte. E daqui eu vou tirar algumas aplicações e analogias usando outro texto da Bíblia. Eu fiz uma comparação, né? A fonte era Cristo, a fonte verdadeira que nós bebemos e que eles beberam também. Os obedientes beberam dessa fonte, mesmo no deserto, pela fé em Cristo que viria. Já a outra fonte, né? A fonte falsa, que é o mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo. E nós, ainda hoje, temos que pensar quem temos dado ouvidos, ao conselho de Deus ou ao conselho do mundo. Como já disse no início, estamos recebendo conselho o dia inteiro, a vida inteira. São conselhos, palavras, atitudes, filmes, narrativas, cosmovisões que nos ensinam o tempo inteiro. Mas, muitas vezes, são conselhos do mundo. A fonte não é a fonte Cristo, é a fonte amarga, de água amarga, não a fonte de água doce, que é Cristo. E aqui eu vou introduzindo outros exemplos da Bíblia, falando um pouco sobre que tipo de conselho nós devemos dar ouvidos. Então vamos lá. Tem um exemplo aqui de Jonas. Eu tirei esses exemplos aqui que vou citar agora de um livro, do Christopher Shaw. Foi um presente do presbítero Léo, não sei se ele lembra, um diário. Então eu tirei essa parte aqui, Léo, do livro que você me deu há alguns anos atrás. Então diz assim, vamos ver alguns conselhos aqui. Como estava falando, Jonas, né, que recebe ali o conselho de Deus. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Deus falou. Mas Jonas, no capítulo 1, verso 1 a 3, começa a narrativa. Ele não ouviu o conselho de Deus. Ele foi para Tarsis. E aqui a pergunta, né? Como podemos saber se é Deus que está falando conosco? Jonas sabia e mesmo assim desobedeceu. E nós sabemos também quando Deus está falando conosco, pela palavra. É a forma mais segura. O Espírito testifica. A forma mais segura de saber que Deus fala conosco é a palavra. Então vejamos outros exemplos aqui. Saul, enquanto perseguia a Davi, ao saber onde ele estava escondido, exclamou: Bendito seja vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. 1 Samuel 23:1. Saul queria matar a Davi. Então, Saul se alegrou num falso conselho. Falaram isso para ele, né? Bendito seja vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Mais adiante, na mesma história, eles aconselharam matar Saul. Será que vinha de Deus esse conselho? Não vinha, mas ele se alegra por esse conselho. O Senhor entregou teu inimigo em minhas mãos, entregou teu inimigo em tuas mãos, diziam ali os companheiros de Davi, como se fosse um bom conselho. Mas não era. A verdade é que, se desejamos algo da forma apaixonada, somos facilmente convencidos de que o próprio Deus está por trás dos nossos projetos e é Ele que nos fala para agir. Essa é a lição que o Christopher
shall fala. O que é que eu estou querendo dizer? É que às vezes nosso coração nos engana, que foi o caso aqui, né? Eles dizendo a Davi, Deus te deu os teus inimigos, dando um conselho, mas não era. Davi não acredita naquilo, ele diz, não vou tocar no ungido do Senhor. Então, às vezes, a gente confunde a voz de Deus com os nossos projetos e os nossos planos. Essa é uma questão importante no aconselhamento, para que nós demos ouvidos a Deus, não aquilo que é nosso. Porque às vezes Deus está falando, deixe que é o nosso coração, é a nossa cobiça, é a nossa vontade que está falando. E ele dá algumas dicas aqui. Vemos nas Escrituras que a palavra vinda de Deus incomodava aqueles que a recebiam. Moisés na sarça ardente, não é? Ele ali questiona, ele vê suas fraquezas. E era Deus que estava falando com ele. O riso de Sara ao receber a notícia que teria um filho já na velhice. Jeremias surpreso ao ser chamado para o ministério profético. Jonas tentando fugir, quando Deus lhes falou, eles ficaram incomodados, desafiados e nunca entusiasmados. Inicialmente, né? Isso acontece porque estamos sendo transformados e a palavra sempre estará em choque conosco, nossa natureza humana, e se ergue para protestar. Se sempre Deus nos fala assim, devemos desconfiar e não estamos confundindo a voz do nosso desejo, ou melhor, estamos confundindo a voz do nosso desejo com a voz de Deus. Eu achei isso tão importante. Quando é Deus, é algo que é às vezes contra a nossa natureza, é algo que a gente obedece, mas a gente, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, me ajuda. Senhor, às vezes a gente está lendo a Bíblia, é assim, não é algo maior do que nós, a gente lê, às vezes com dificuldade, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, meu coração é idólatra, mas quebranta-me, santifica-me, eu quero mais a Tua voz do que o meu desejo, é isso que ele está dizendo, esse conflito. Muitas vezes a gente tem esse choque da nossa natureza com o conselho de Deus. Mas é melhor ouvir o conselho de Deus, é melhor dizer sim a Deus, é melhor pedir, Senhor, me ajuda a obedecer a Tua palavra, não o meu desejo. Como foi dito aqui nesse comentário, né, esses grandes homens e mulheres de Deus, eles temeram, Moisés, Jonas, a própria Sara, o Jeremias, surpreso ao ser chamado para o ministério profético. E era Deus falando. Assim nós temos essa luta também. Às vezes lutamos contra o conselho de Deus, mas vale a pena ouvir o conselho de Deus. Em segundo lugar, versos 5 a 11. Exemplos negativos para advertência nossa. Versos 5 a 11. A prova que estamos ouvindo o conselho de Deus é se andamos na verdade, dando bons exemplos de obediência. Esses versos nos mostram que muitos morreram pela rebelião no deserto, não escutaram o conselho de Deus. Aqui também nós vamos ver a advertência contra a imoralidade. Verso 5, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes.
nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo fala aqui que o fim dos séculos tem chegado. Isso mostra que para o apóstolo Paulo, ele sabia que estava nos fins dos tempos, ali. Ele sabia que depois que Cristo veio, ressuscitou, Pentecostes e tudo mais, inaugurava ali os últimos tempos. E Paulo estava aqui advertindo para que nós, nesses últimos tempos, antes da volta de Cristo, não caiamos nesses mesmos pecados. E eu vou citar um desses pecados aqui, é a imoralidade. É um dos pecados que o povo caiu, os israelitas, em Números, capítulo 25. É interessante fazer uma relação que lá nesse texto nós vemos que Balaão não pôde amaldiçoar a Israel, ele tramou outro plano. Por seu conselho, ele fez com que Israel fosse seduzido. Está em Números 31, 16. Eles iriam se prostituir com as filhas dos moabitas. Vejam um mau conselho. Essa parte eu destaco aqui, o mau conselho de Balaão. Um mau conselho fez com que Israel pecasse. Diz aqui o texto de Corinto que num só dia 23.000 caíram por causa da imoralidade. E qual é o contexto? É que Balaão, vocês lembram daquele texto lá de Números 25? Balaão, ele profetizava, ele queria amaldiçoar Israel e não conseguia. Ia para uma montanha, tentava amaldiçoar o povo de Israel que estava lá no vale e não conseguia. Eles mudavam de lugar, vamos amaldiçoar da outra montanha, do outro lugar. Chegavam lá, não conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Tentaram, por fim, ele não podia amaldiçoar o povo a quem Deus tinha abençoado. Passado esse momento, ele dá um mau conselho. Ele é como se ele dissesse: Israel não caiu, eu não pude fazer Deus amaldiçoar Israel, mas agora eu dou um conselho para que as mulheres seduzam a Israel, e Israel caia pela imoralidade. Olha que mau conselho, olha que estratégia, né, maligna. A partir de um conselho de Balaão, o povo estava lá, ninguém podia amaldiçoá-lo enquanto eles estivessem obedientes. Agora eles vão sorrateiramente, as mulheres, através das mulheres, entraria no meio do povo de Deus a desonra, entraria a idolatria, a tanta desonra a Deus. O povo de Deus, por um falso conselho, desobedeceria ao seu Deus. Vejam como é importante o conselho. Vejam como é importante. Que conselho nós estamos ouvindo? Como tenho falado desde o início. Melhor ouvir o conselho de Deus, não o conselho de Balaão. Os versos 5 a 11, tem outras lições, como já foi lido aqui, a advertência sobre a idolatria. São maus exemplos do povo de Deus, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçavam. Imagine, mesmo num deserto, eles tinham o coração cheio de idolatria e de cobiça, o povo de Deus. Às vezes a gente pensa, não é? Por morar num país moderno, com muita tecnologia, a gente pensa que são tantas as cobiças que estão diante de nossos olhos, nos shoppings, nas universidades, nos nossos trabalhos, mas aqui era no deserto e eles estavam cheios de cobiça, mostrando que a cobiça é no coração do homem, onde quer que nós estejamos. Eles caíram na cobiça do seu próprio coração, estando num deserto,
lembrando das coisas do Egito, duvidando da promessa de Deus, reclamando de Moisés. Olha, e a Bíblia diz, cuidado para não cair nessas mesmas coisas. O coração nosso tem essa capacidade, seja em qualquer lugar, seja num deserto, seja dentro de uma universidade, nós somos tentados da mesma forma. E se você obedecer a Deus, se você ouvir o conselho de Deus, você sobreviverá em qualquer lugar desta sociedade. Porque você estará cheio do conselho de Deus, não do conselho de Balaão. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, né? Então era o povo relaxado, relaxaram com o conselho de Deus. Vamos comer, vamos beber, que amanhã morreremos, talvez, pensaram. Meus irmãos, comer e beber não é errado, nem tampouco divertir-se, mas quando é idolatria, é uma armadilha, uma cobiça, e nós não devemos cair nesse mesmo pecado. Comer, beber, dons de Deus, mas podemos pecar ao comer e ao beber e ao divertir-se. Cuidado com o seu coração, cuidado com a cobiça do seu coração. Nós podemos fazer todas essas coisas sem idolatria. Nós podemos fazer com honra a Deus, sem ser dominados pela comida, pela bebida, pela diversão. Fazer de forma simples, com gratidão, é um dom de Deus, mas sabendo do lugar. Nada é tão importante quanto Deus. Nada é tão importante quanto o conselho de Deus. Não se iluda com essas migalhas, com comer, com banquetes. Daniel, o profeta Daniel, né, um exemplo disso. Ele não se encantou com os manjares, com as coisas lá da Babilônia. E nós temos que ter esse discernimento. Não se encante com as coisas pobres desse mundo, que parecem ricas, mas é pobreza. O conselho de Balaão é uma pobreza. Nós podemos comer e beber para a glória de Deus, com limite, não se encante muito com as coisas desse mundo. Cuidado com a idolatria, eles caíram na idolatria. Divertindo-se, né? A gente lembra aqui do bezerro de ouro, né? Enquanto Moisés recebia, enquanto Deus falava ali no Sinai, a glória de Deus, Deus revelando ali parte do seu conselho, as leis ali a Moisés, o povo totalmente ignorante, se divertindo. Não é assim hoje? Às vezes Deus está falando, Deus está agindo e a gente nem aí. O que é que está acontecendo mesmo? Vamos brincar, vamos nos divertir. O pecado era esse também. Enquanto Deus falava, eles vamos fazer um bezerro de ouro, vamos para a festa, vamos fazer isso. Verso 8, não pratiquemos a imoralidade, como já foi dito, né? Num só dia, 23.000. Verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. A Bíblia também narra esse fato, né, histórico no meio do povo de Deus, onde as serpentes ali os picavam e eles morriam. Uma praga no meio do povo de Deus, mas eles pediram a Moisés, ora por nós, Moisés. Eu acredito que é a única vez que o povo pede para Moisés interceder por eles. O desespero era tão grande, as serpentes, uma epidemia, que o povo pede. Normalmente eles criticavam Moisés, né? Criticavam, murmuravam, voltemos para o Egito, mas aqui não, a rocha era tão grande que eles chamam Moisés e ore por mim, Moisés. Primeira vez. E Deus é tão gracioso que diz, né, que fizesse uma serpente de metal, de bronze, colocasse lá numa haste, apontando para Cristo na cruz. E todo aquele que olhasse seria salvo, seria curado. Os israelitas, enfermos, doentes, picados, quando olhassem ali pela fé, tipificava, né, Cristo, eles seriam salvos.
A rocha estava ali no deserto, como foi dito nesse mesmo texto. Pela fé, Cristo estava ali também representado nisso. Na rocha que brotou água e também aqui. Seguindo, verso 10, né? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Certamente uma ação maligna também ali, não é? O exterminador, os incitando, os provocando, os tentando. Não façam isso, não caiam nas tentações, não caiam nos pensamentos. Às vezes, irmãos, tem tentações tão fortes, às vezes a gente peca murmurando. Essa semana, um dos momentos mais difíceis da minha semana foi uma bobagem, né? Todo dia a gente tem desafio. Para mim, foi um dos mais difíceis, foi em determinado momento da semana, Simone disse, está faltando água no filtro. E o filtro ela já tinha limpado lá as velas e a gente tem um certo problema no filtro lá de casa, né? E a água estava meio barrenta, não sei se foi assim na casa de vocês. Lá algumas pessoas estão balançando a cabeça. E aí é que ficou difícil de filtrar, a gente toma água de buqueirão mesmo, a gente gosta. E aí, nesses últimos dias, a gente tem comprado o garrafão de água mineral, né, que não dá vencimento, é muita gente. Mas um momento de cansaço, um momento difícil, Simone me pediu, compra água. Olha, eu estava ali para sair de casa, coisas importantes para fazer, mas foi uma tentação horrível isso, só isso. Eu quase murmuro, eu quase reclamo de todos lá de casa, eu quase brigo com Simone por causa disso. Um botijão de água, mas para mim era muito pesado. Eu tinha que ir lá numa vizinha que vende, eu tinha que trazer nos braços cansado, eu estava cansado. Eu tinha que trazer esse botijão. Mas eu em vez de reclamar, Deus, né, orei, pedi graça a Deus e disse, eu vou sim buscar esse botijão. Pronto. Nem fui, porque não deu certo lá, mas eu estava disposto a ir. Acho que Simone viu na hora a minha situação, né? Depois ela me ajudou. Eu fui resolver as coisas que eu precisava resolver. Ela disse, não, está tudo bem, pode deixar que eu peço a água. E ali eu saí feliz porque eu não caí nesse laço da murmuração, né? Eu me dominei, eu olhei para Deus em vez de olhar para o cansaço. Eu olhei para a minha responsabilidade de marido, que foi o que a gente estudou na reunião de casais, no sábado agora. Nós tivemos discipulado de casais. E um dos pontos era esse. Como a gente precisa estar atento, como homens, né, a nossa liderança. Desde o Éden, Adão foi o primeiro a ser criado. Ele foi também o primeiro a ser cobrado. Eva pecou primeiro, mas ele foi chamado primeiro por Deus, porque ele era o líder. E nós, como maridos, temos que saber resolver. Se a gente não resolve um botijão de água, a gente vai resolver mais o quê? Se a gente não sabe resolver um botijão de água, imagine os conflitos, imagine as dificuldades de marido e mulher, imagine a criação de filhos. Se um botijão de água a gente se estressa. É desse jeito, irmãos. O povo no deserto foi assim, murmurou, ficaram prostrados no deserto. O tentador ali, o exterminador, destruídos pelo exterminador. E eu fico pensando em mim mesmo, né? Que tipo de marido sou eu? Se um botijão de água me fez pecar. Coitados de nós. Coitados dos israelitas. Será que o que é que falta em nós? É o conselho de Deus. É estarmos cheios da palavra, para sabermos agir, para termos domínio próprio. Para não tropeçar nessas bobagens do dia a dia, da vida comum do lar, que é aí que a gente tropeça. A gente faz grandes coisas para Deus e às vezes, pouquinho, conselho de Balaão ali, ó, pequenininho a gente cai. O povo de Israel não foi amaldiçoado, não poderia ser amaldiçoado.
Mas quando foi tentado ali, devagarzinho eles caíram. Assim muitas vezes somos nós. Então devemos estar cheios do conselho de Deus. Deus fala. O conselho de Deus está presente em toda a Bíblia. Deus fala, a sabedoria de Deus clama nas praças. Cristo é a sabedoria de Deus. Deus fala, a voz de Deus fala o tempo todo. E essa voz de Deus é maior do que qualquer outra voz, do que qualquer outro conselho que bate os nossos ouvidos todo dia. Não escute, escute o conselho de Deus. Quando você tiver que escolher o conselho de Balaão, o conselho de Deus, escolha o conselho de Deus, ainda que seja contra você. Ainda que seu coração teme, igual o de Moisés, igual o de Sara, que riu, você vai ser mãe, ela riu. A gente faz do mesmo jeito. Nosso coração teima, a natureza humana não acredita, mas é melhor se submeter a Deus, virar o fruto da obediência. E em último lugar, os versos 12 e 13. Deus sempre nos capacita a vencer as tentações. Esse é um dos textos talvez mais usados no aconselhamento bíblico. Tanta gente que chega, no gabinete, chega pedindo conselho, chega desesperados. E aqui é uma promessa maravilhosa, que diz: Deus sempre nos capacita a vencer as tentações. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Olha que conselho, não é? Que exortação. Não é que o apóstolo Paulo, é aquela questão que eu já falei, da eleição. Eu estou seguro, eu estou eleito, eu não vou cair, eu não perco a salvação. É verdade, mas cuidado, não perca o temor. Cuidado. É isso que ele fala em outros epístolos também, para a gente não ter essa falsa segurança que o povo caiu nisso no deserto. Quem estiver de pé, cuidado para que não caia. Ele não está negando que nós somos salvos para sempre, mas ele está advertindo: tenha cuidado, tem uma parte humana, se santifique, vigie, ore. Tem uma parte humana também, uma responsabilidade humana. Quem estiver de pé, veja que não caia. Verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Isso é um alívio. Isso é um alívio, saber que tudo que Deus permite a gente passar, até mesmo o deserto, era possível passar pelo deserto de forma obediente. Junto com a tentação, diz aqui que Deus dá o escape, que Deus dá o livramento. Será que era possível passar pelo deserto sem cair nas murmurações? Era. E a Bíblia fala que Josué e Caleb passaram, eles eram humanos iguais aos outros. Então, se a gente cai nas tentações, a falha é nossa, não é de Deus, porque Deus, se nós quisermos ser obedientes, se nós decidirmos obedecer ali, custe o que custar, honrar a Deus, não a nós mesmos, não o nosso coração idólatra, não as nossas vontades, Deus nos capacitará em todas as tentações a vencermos. Eles poderiam sim ter sido fiéis no deserto e não foram, caíram. Isso aqui é um alívio, Deus não vai dar algo que não seja humano. Deus não vai dar uma tentação maior do que a fé que Ele nos deu, maior do que o Espírito dEle. Não. Ele sabe como provar cada um no limite. Ele não vai dar algo maior. Isso é muito consolador. Mas Deus é fiel, nós podemos acreditar nisso. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. É a força que não é nossa, é a força que Ele nos deu. E isso é verdade. Deus não vai dar uma prova tão grande a um recém-convertido. Mas às vezes Ele dá. Abraão foi provado, o pai da fé, porque Deus capacitou Abraão para isso. Deus deu força a Abraão para isso.
Logo, a glória é para Deus, não é de Abraão. De quem veio a força de Abraão? Foi Deus que o deu gratuitamente. Cada um de nós tem uma medida de fé e Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Por isso que às vezes a gente diz, eu não aguento mais, né? Aguenta sim, aguenta, né? Se buscar forças em Deus, aguenta. Eu achei bonito essa semana visitando a irmã Gessina, uma das cuidadoras deu testemunho, né? Deus me deu novas forças para continuar cuidando de Dona Gessina. E é desse jeito, né? Pensa, não vou aguentar, né? Enfermidade difícil, Dona Gessina. Deus renova a cuidadora, mais um tempinho. Assim é na nossa vida. Não vou aguentar, se a gente orar, se a gente honrar os conselhos de Deus, Deus nos dará novas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que promessa, não é? Que promessa. E olha quem está falando é o apóstolo Paulo, que passou por tantas lutas, tantas tribulações e suportou prisões, suportou acusações, suportou sinédrio, suportou navio, como a gente viu nessa manhã, aqui na última aula de Atos, pelo presbítero Itiel. Né? Paulo era um super-homem? Não. Deus o capacitou e ele, no lado humano, se esforçou, honrou, obedeceu, e Deus deu a graça. Ele chega em Roma, não como queria, né? Mas chega preso, mas chega ali em honra, tendo liberdade de pregar o evangelho. É assim, o apóstolo Paulo que falou aqui ao Corinto, Deus dá também essa provisão, Deus dá as forças, Deus dá o livramento, de tal forma que a possais suportar. É verdade, irmãos, a gente viu isso na aula de hoje, o apóstolo Paulo, né, ali, a provisão em cada lugar, sendo tratado com respeito, preso, mas tinha graça, honraram ele. É tão interessante, Deus faz coisas parecidas conosco, muitas vezes. Eu contar um breve testemunho para encerrar. Essa semana eu fui visitar o Gael, que é uma das crianças de Boqueirão, que eu nem conhecia direito, ouvia sempre pedir oração sobre ele, mas agora eu estou conhecendo melhor, que eu o visitei. Então, Gael tem uns 8 meses, desde que nasceu, é enfermo, tem problemas de fígado, de rim e de coração, a criancinha, meus irmãos. Então, está lá com a mãe e eu fui visitar, não é? Conhecer de perto ele, ela eu já conhecia. Aí eu achei tão interessante a forma que Deus me favoreceu, que Deus abriu as portas para eu entrar lá. É interessante que Deus, às vezes, quer dizer, Ele sempre faz isso, às vezes a gente percebe o que Ele está fazendo. Para mim foi significativo, não sei se os irmãos vão achar, mas quando eu cheguei, né, ali no trauma, eu fui pelo portão de trás, achando que entraria por lá, que antes era. Mas quando eu cheguei, o portão fechado, eu fiquei meio perdido e apareceu uma jovem que estava vestida como trabalhasse na área de saúde e eu olhei e ao mesmo tempo eu vinha pensando na minha filha Débora, né, que está aqui. Que Débora, quando era pequenininha, ficou numa UTI também. Então, eu ia lá visitar Gael e estava também me lembrando da minha filha. É interessante, quando eu andando ali pelo estacionamento por trás do trauma, essa garota estava lá. Aí eu perguntei sobre qual era a entrada, onde era a UTI de infantil, e ela me mostrou. Mas a menina era a cara de Débora. Foi tão significativo para mim, numa roupa vestida da área de saúde. Débora tem estagiado, né, na área de saúde, sempre sai de casa com uma roupa parecida com aquela. Então, eu me emocionei, né, me lembrar que um dia minha filha também esteve na UTI, que Deus a tirou e que hoje ela está aí, né, crescendo, talvez se forme esse ano. Então, foi significativo aquele momento. Passou, a menina foi embora, me mostrou o caminho. Daqui a pouquinho, eu meio perdido ainda, uma pessoa que eu nem conhecia parou no carro e disse, aí, jovem. Eu digo, jovem, né? É comigo mesmo? E aí, jovem, vai para onde, né? Eu não sei se ele estava com medo, era uma espécie de vigilante, talvez. Ou então um irmão da igreja
que me reconheceu ou me viu com a Bíblia desse tamanho, quis ajudar, né? Aí perguntou, vai para onde? Eu digo, UTI e tal, de criança. Aí ele me ensinou o caminho, ó, vá por aqui e tal, você chega lá. Eu digo, poxa, Deus está me ajudando mesmo, viu? Deus está me ajudando, colocando pessoas para me ajudar. Aí eu cheguei na entrada principal do trauma, me identifiquei, o primeiro homem que encontrei assim. Gente, foi uma bênção. Esse irmão que eu encontrei perguntou sobre a carteira de pastor, eu disse, está aqui, eu trouxe. Ele olhou, ele fez, eu sou da Congregacional Central, meu irmão, vou lhe levar lá. Me levou dentro da UTI. Eu digo, rapaz, que foi tão significativo. Deus coloca pessoas para nos ajudar. Não é? E fui lá, ele no maior respeito, ainda tirou uma foto minha. Aí disse, conhece o pastor? Eu digo, conheço, pastor André. Ele falou no outro pastor, Moisés, da Congregacional. Eu disse, conheço todos eles, vou tirar uma foto. Eu digo, tire, mandou para os pastores, né? Então fui tão bem acolhido, tão respeitado, lá dentro da UTI. Ele me levou assim, junto de Gael. Talvez não seja nada, mas para mim foi muito simbólico, o cuidado de Deus, ali Deus colocando pessoas, assim Deus faz. Junto com a tribulação, Deus dá o livramento, Deus dá as forças, Deus coloca pessoas para nos ajudar. Assim é a promessa de Deus. Ele nunca permitirá que passemos por coisas além das nossas forças. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, que possamos crer no conselho de Deus. Vale a pena crer na palavra de Deus, mais do que em nosso coração idólatra. Vale a pena, não se engane com os conselhos que dizem toda hora, todo instante a nós. Não deem ouvidos. Honre a Deus, busque o conselho de Deus, estude a palavra de Deus. Como é que está o seu estudo da palavra de Deus? Você marca, hoje em dia talvez não seja assim, né? Tanta tecnologia, mas faça do seu jeito, escute, invista, se encha do conselho de Deus. Porque o dia inteiro tem outras vozes nos falando, toda hora, mas não caia no conselho de Balaão. Escute o conselho de Deus. Vamos então orar. Senhor Deus, é tão bom pertencer a Ti, é tão bom obedecer a Ti, Senhor. Ainda que nossa natureza gema, ainda que nosso coração com tendências idólatras reclame, duvide, murmure, mas isso tudo é humano demais, não vale a pena viver uma vida assim, baseada em nós mesmos. Mesmo que seja difícil, como é glorioso ouvir o conselho de Deus. Dá-nos corações obedientes, que honremos o Teu mandamento, que honremos a Deus, mais do que honramos a nós mesmos, Senhor. E enche-nos dessas promessas, enche-nos também de temor nessas advertências aqui que o apóstolo Paulo escreveu, para que não caiamos nos mesmos pecados. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós. Ajuda-nos e nos fortalece na hora da tentação, para que possamos nos humilhar, para que possamos temer a Deus, e assim teremos forças e provisão de Deus para vencer as tentações da vida, na vida. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Os adolescentes poderão cantar algum louvor.